Graça e paz sejam com todos que nos acompanham pelo canal Semeando a Boa Palavra, canal Semeando a Boa Palavra TB. Que Deus esteja a falar ao meu e ao seu coração nesse novo dia. Aqui quem vos fala é o irmão Enerson. E é com gratidão que estou mais uma vez aqui na presença do nosso Deus para falar com todos vocês que têm nos acompanhado através desse canal. Esperamos verdadeiramente, queridos, que através das mensagens colocadas aqui, postadas também, as mensagens que nós falamos ali no programa Ministério Louvor a Cristo, programa de rádio, que colocamos e postamos aqui, possa estar edificando a sua vida. Esse é o nosso intuito. Que a palavra de Deus possa estar edificando, confrontando e consolando o seu coração. Assim como tem feito ao meu coração. Amém? Então, se você está nos acompanhando, compartilhe, dê o seu joinha, compartilhe com outras pessoas para que elas possam também ser edificadas pela palavra de Deus. Lembrando que o intuito nosso é proclamar e falar a verdade do Senhor, transmitir o caminho da salvação, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Queridos, vamos abrir nossa Bíblia lá no Evangelho de João, apóstolo João, capítulo 3, versículo 16. E esse talvez seja um dos versículos mais conhecidos de todas as pessoas que ouvem e buscam a palavra de Deus, e aqueles que não buscam também, talvez você já alguma vez tenha escutado sobre este versículo, falar sobre este versículo. Vamos fazer a leitura, João 3, versículo 16. E a palavra diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, por este versículo, que Ele fale ao nosso coração neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que eu quero trazer uma pequena abordagem do livro do pastor J. Vernon McGee, onde ele fala e faz alguns comentários baseados em João 3,16. São pequenas porções, mas eu quero estar trazendo aqui. Achei muito pertinente o assunto. E ele vem falando aqui, em primeiro lugar, em João, sobre as 3 maiores verdades que nós podemos encontrar dentro deste versículo. Veja bem, 13 verdades que podemos achar que pode ser útil, que pode estar nos ajudando a compreender o que Cristo fez quando Ele fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não é que você terá a vida eterna, mas que tenha, a partir do momento que você crê no Senhor, você tem a vida eterna. Então, esta é a promessa que Jesus nos deixou. Então, a primeira verdade, uma das maiores verdades entre as 13 verdades que temos, a primeira é o maior ser. Porque Deus, veja bem, o maior ser, porque Deus é maior, Ele é o maior ser, Ele é o Criador do universo, da terra, do mar, do mundo, do universo. Ele é o nosso Criador. É Ele que criou. Então a primeira verdade é o maior ser, aquele que nos dá a oportunidade de estarmos falando agora, neste momento, este que nos dá o ar que respiramos, esse que nos dá a vida. Pode ser que você não creia, mas foi Deus que te criou. Foi Deus que deu vida para você. E é Deus que dá nova vida através de Cristo. Porque o texto diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito,
Para que Ele deu o seu Filho unigênito? Para quem crê nele, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a maior verdade, o maior ser, é porque Deus, primeira verdade. Segunda, a maior virtude. O que é uma virtude? É amar. Qual que é a tua virtude? A que o texto nos ensina é: a maior virtude é o amor, porque Deus amou de tal maneira, amou o mundo de tal maneira. Então, esta é a maior virtude que encontramos no texto. Encontramos o maior ser, e este ser nos mostra a sua maior virtude, porque Deus amou o mundo. Então, a maior virtude é Ele amou. A terceira, a maior abrangência. Ele abrangeu o mundo todo. Não alguns, não uns ou outros, mas Ele amou o mundo. Mas veja bem, Ele não salva todo mundo. Ele salva todos aqueles que nele crê. A palavra diz, porque todo o que nele crê não pereça. Se nós falarmos que todos serão salvos por este amor de Deus, nós caímos no universalismo. E isto não é o que a Bíblia diz. Ele amou a todos, mas você precisa crer. Você precisa depositar a sua vida, a sua alma, o seu espírito, crendo, nascendo de novo, como ele diz nos versículos anteriores, como Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, importa-vos nascer de novo. O que ele quer dizer? Importa é você crer. Crê somente e será salvo. Então a maior virtude, Ele o amou, a maior abrangência, o mundo. E agora, a maior medida. Qual é a maior medida? A maior medida é que de tal maneira, Ele nos amou. Então esse ser poderoso, esse ser maravilhoso que é o nosso Deus, Ele se revela como o ser maior. Ele demonstra a sua maior virtude, nos amando. Ele nos amou. E Ele nos fala, demonstrando que a sua maior abrangência, o mundo todo. E a sua maior medida, de tal maneira. E o que mais que o versículo nos ensina? A maior atitude. Qual foi a atitude que Deus teve? A atitude que o nosso Senhor teve foi que Ele diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Esta é uma atitude de dar. Melhor é dar do que receber. E Deus deu e entregou o seu Filho unigênito. Entregou a todos. Entregou ao mundo. Então a maior atitude que somente Deus poderia fazer, somente o ser maior poderia fazer, é entregar o seu Filho. E qual foi o maior presente que nós recebemos? Então a maior atitude que Ele deu, e agora o nosso maior presente é o seu Filho unigênito, que deu o seu Filho unigênito. Louvado seja Deus por isso. Qual foi o maior alvo? Primeiro, Ele precisa de uma atitude, de dar. E Ele quer te presentear. E agora, quem que é o alvo? Para todo. O texto diz, para todo. Então, o maior alvo é todo. Não importa quem seja, não importa o que você fez, não importa o que você esteja fazendo. Deus amou o mundo de tal maneira que agora Ele te dá um presente, seu Filho unigênito. Você é um dos alvos, mas você precisa crer no Salvador. Então o maior alvo, para que todo. E ele prossegue. O maior Salvador. Quem é o maior Salvador? O que nele crê. Ele diz, o maior alvo, para que todo.
Então esse alvo aponta para quem? Para o maior Salvador. O que nele. Então é Ele, é através dele, é por Ele. Por Ele foram criadas todas as coisas. Sem Ele nada do que foi feito se fez. Então tudo está nele. Então o maior Salvador é o que nele. Em seguida vem a maior resposta. Qual é a resposta? Para que todo o que nele, e a maior resposta que o Senhor, este Salvador, este Criador, este Ser maior, que tem a maior virtude, que tem a maior abrangência, que tem a maior medida, que tem a maior atitude, que dá o maior presente para nós, e que Ele é o alvo, e que é o maior Salvador, é o que nele. E o que nele o que? A maior resposta. Qual é a maior resposta? O que nele crer. Aquele que crê. Aquele que crer no Senhor. Então é esta a maior resposta que Ele espera. Que nós creiamos. Que nós confessamos os nossos pecados. Que nós nos voltemos para Ele. Nos voltamos para Ele. Crendo. Então a maior resposta é crer. Qual é a maior diferença agora? A maior diferença, quando nós cremos, não pereçamos, para que nós não pereça. O que nele crê, não pereça. Então, quando cremos no Senhor, não pereçamos, não vamos perecer. A morte não faz parte mais de nós. Morrerá o corpo físico, mas teremos vida e vida eterna. É o que o texto está dizendo. Então, a maior resposta é crer, e a maior diferença para que nós não pereçamos a morte, para que nós não sejamos condenados. Aí ele prossegue: se você crer, você não perecerá. Mas agora, o que mais? O maior tesouro. Mas tenha. Então, se você tem este maior tesouro, e não existe tesouro maior do que a salvação, do que ser participante da glória de Deus um dia. Estaremos com Ele, na Sua presença, olhando, e Ele estará resplandecendo a Sua glória. E nós estaremos com Ele para sempre. Porque a palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora nós podemos nos chegar a Ele. Então o maior tesouro é para que nós tenha. Ele diz: aquele que crê não pereça, mas tenha. Não é que você terá, para que você tenha essa convicção que você, se você morrer hoje, você nasceu de novo, você estará para sempre com Cristo. Então você já tem a vida eterna. Se você nasceu de novo, você tem a vida eterna. Também ele fala a maior salvação. E a maior salvação está justamente na vida eterna. A vida eterna, o qual Ele nos dá, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é a vida passageira de 80, 90, até 100 anos, se você viver muito. Mas é a vida eterna. É algo que está além da eternidade, está fora do tempo. Passa o tempo, não estamos dentro desse tempo nosso, desse tempo cronológico. Estamos além disso, estamos na eternidade. A eternidade é fora do tempo. Então, para que nós tenhamos a maior salvação, é a vida eterna. Por isso, irmãos, em 13º lugar, 13ª maior verdade que o Senhor nos diz é: a maior decisão, eu e você temos que dar esse passo, dar o primeiro passo para receber o que Deus já fez por nós. Quando Ele falou: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo que nele crê não pereça. Então a maior resposta agora tem que ser a minha e a sua. A maior decisão. Qual é a maior decisão da sua vida?
É você decidir viver sem Cristo? Ou você, passando seus 80, 90, ou talvez 20, 30, 40, quem é que sabe? Quem sabe o dia que irá morrer? Nós não sabemos. A única certeza que nós temos é que Cristo virá e nos levará, nos arrebatará os salvos. Agora, se você morrer em Cristo, você será ressuscitado primeiro. Estará para sempre com o Senhor. Mas isso precisa de uma decisão. Se você não crê, e se Cristo vier, e você não estiver preparado, se você não nasceu de novo, se você não creu nele ainda, você vai perecer. Perecer, condenação eterna. Então não deixe para amanhã, não deixe para depois. Creia no Salvador. Creia neste amor, nesta maior virtude que Deus amou, porque Ele é o maior ser. Então tome a maior decisão da sua vida. Agora, hoje é o momento. Neste momento que você está ouvindo essa palavra, você pode tomar essa decisão. E será a maior decisão da sua vida. Pode ter certeza. Então eu e você temos que dar este passo e receber o que Deus já fez por nós. Por isso fica a pergunta: você já tomou essa decisão? Espero que sim. Se você não tomou, estarei orando por isso, para que Deus esteja abençoando e convertendo o seu coração a Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém? Que Deus abençoe. Compartilhe o canal Semeando a Boa Palavra TV e nos ajude a transmitir as verdades do Senhor através da Palavra de Deus. Amém? E até a próxima mensagem. Que Deus te abençoe.